Mais uma vez, nós estamos aqui conhecendo a riqueza da fé católica. É interessante que a vida humana ela é um processo. Cada ato pode ser um passo de crescimento ou um passo de retrocesso. O conhecimento nos traz a liberdade. E a liberdade nos traz a alegria, a liberdade nos traz o prazer de viver. E hoje nós temos um tema um pouco controverso, mas um tema lindíssimo. Nós vamos falar sobre imagens na igreja. A imagem não só na igreja, mas a imagem como um todo. Quando você vê, você vislumbra a beleza do ser humano, a beleza do sacro, a beleza da arquitetura sacra, enfim, aquela imagem que você traz dentro do seu coração, aquela beleza que ao despertar, ao amanhecer, você vê o mundo, o sol brilhar e o respirar e o pulsar do seu coração. Hoje, como eu bem disse, a gente vai falar sobre imagem. E imagem, nós temos que entender muito bem que a imagem ela é a representação de um ser em seu aspecto físico. Assim, a imagem ela pode ser uma fotografia, uma estátua, um quadro. Se você mexer, aí se der uma olhada para a tua casa aí, você vai ver o retrato de um ente querido. O que essa imagem traz para você? Mas a respeito da imagem na igreja como um todo, nós temos que ter algum conhecimento a respeito disso. Porque ao mesmo tempo, ela pode ser ídolo, ela pode ser adorada, ela pode ser idolatrada, ou ela pode ser venerada. Então nós vamos, no transcorrer desse conhecimento, nós vamos ver o que é o ídolo. É um falso Deus, inventado pela fantasia humana. Eu que invento o meu ídolo. E esse ídolo ele pode ser o sol, a lua, animais, o vil metal, o celular, enfim. Eu transfiro tudo o que eu tenho, o que eu penso, para aquilo. E eu esqueço que eu tenho algo muito maior. E aí nós temos que saber o que é adorar e o que é venerar. O ato de adorar é considerar Deus como o único Criador, Senhor de todo o mundo. Somente ao Senhor se adora. E o católico que pratica e que sabe como você adora somente a Deus. O que é a idolatria? É o ato de adorar falsos deuses, ou seja, de considerar um falso Deus como Criador e ser do universo. Então, essa idolatria é adorar um falso Deus, colocando-o no lugar do próprio Deus. E o que é venerar? Venerar é imitar, honrar, homenagear, saudar, etc. É interessante que nós temos os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos nós temos o quarto, que é honrar pai e mãe. Aí é que a beleza de você trazer a memória do seu pai, da sua mãe, e colocar em prática no seu ser. O que ele foi para você? Isso é a imagem. Lembrando sempre o seguinte, lá em Filipenses
2, no versículo 9 a 11, diz o seguinte: por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então a gente nota que as Escrituras, ela nos diz que somente a Deus se dobre o joelho. É interessante que Deus, Ele não proíbe a fabricação de ídolos, não a fabricação. Lendo a Bíblia, a gente vê e nota que Deus não proíbe. Ele proíbe severamente a idolatria, os falsos deuses, para serem colocados no seu lugar, como Criador. Se você pegar lá em Êxodo 20, de 1 a 5, você vê isso. Quanto às imagens, não são para serem colocadas no lugar de Deus. Muito pelo contrário. Deus é para ser adorado. Então o mesmo Deus, Ele manda fazer muitas imagens. É interessante que Deus, Ele manda fazer. O exemplo disso, nós podemos ver em Êxodo 25. Lá fala sobre os querubins. No 26, lá se faz as cortinas lindas do templo, cortinas finas, retorcidas, de púrpuras, violetas, escarlates, e em vários pontos do Antigo Testamento nós temos as citações que falam sobre imagens. Em Reis nós temos, em Crônicas, Ezequiel, em Números, em 1º e 2º Samuel. E é interessante que no Novo Testamento nós temos também, lá em Hebreus 9, 5, por cima da Arca da Aliança foi colocado os querubins. Nós temos também em Números, Êxodos, Ezequiel. É bom lembrar que os primeiros cristãos, eles usavam imagem nos lugares sacros, nos cultos. É interessante que nos cemitérios a gente vê, tinha catacumbas lindíssimas, com belas artes, que com a perseguição servia para que os católicos professassem a sua fé. Pintavam esculturas lindíssimas, inclusive esculturas até subterrâneas, pela perseguição antes. Com a vinda de Jesus, nós podemos ver a face humana do Senhor e também a face de Maria Santíssima, a qual nos mostra em várias passagens que a mãe de Cristo e também no próprio cristianismo, nessa fórmula era tudo visível, o mistério da encarnação, e parece para nós um convite, de tal como eles eram. É um convite para nós também sermos santos. As primeiras imagens eram inspiradas nos textos bíblicos, onde nós tínhamos ali os cordeiros, o bom pastor, o peixe, Daniel, Moisés, mas podiam também ser representados pelo Senhor, a Virgem Maria, os santos apóstolos e mártires. É interessante que a imagem, ela não é uma coisa alijada
da nossa igreja, muito pelo contrário. Lá no início da igreja primitiva, nós somos sabedores que muitas pessoas não sabiam ler. Então, desde o início, a arquitetura sacra, elas foram enriquecidas com imagens tanto no título de beleza, como no título de instrução para os iletrados. Eu não sabia ler, o que acontecia? Eram feitos painéis mosaicos lindos, que ali ia me ensinando pela imagem eu saber rezar. E isso é muito bonito. E Papa Francisco, ele nos traz um novo projeto de ser igreja. Deus evangeliza na sua beleza, como instrumento do ser belo de Deus. A imagem, ela é um canal a ser seguido, é um testemunho a ser seguido. A música é um canal da beleza. Quando você escuta uma música, os seus ouvidos abrem e o seu coração transforma. A arquitetura como um todo é um canal também para evangelização. A gente vê a imagem, ela nos traz alguma lembrança, ela nos traz algum sentido, tal como uma fotografia que você tem de algum familiar seu. Como era aquela pessoa? E é interessante, muito bonito, um testemunho que nós temos a respeito do terço. É interessante que é um terço, ele foi praticamente introduzido pelos monges lá no século IV, século V, onde ele diz muita coisa para a gente, em especial para mim, que não tem conhecimento da leitura. Ao vermos um terço, a gente vê que na primeira cruz, a gente vê que o Filho, ele derramou o seu sangue por mim, por você. Na primeira conta grossa, a gente nota e tem a certeza que só tem um Deus onipotente. Nas outras três subsequentes, a gente vê que nós temos a Santíssima Trindade. Um Deus Pai Criador, um Deus Filho Salvador e um Espírito Santo Santificador. É interessante que eu não preciso saber ler, eu preciso saber o significado das coisas. Na outra conta grossa, eu tenho a oração do Pai Nosso. É a oração em que o próprio Jesus nos ensinou. E logo depois, nós temos 5 mistérios. Esses 5 mistérios, ele traduz para nós as 5 chagas que Jesus teve no Calvário. E a quinta é aquela que o seu coração é transpassado e dali jorra sangue e água, a igreja nascente. E é interessante que depois, em cada mistério, nós temos 10 Ave Marias, onde traduz para mim e me remete aos 10 mandamentos. Simples e de uma profundidade lindíssima, onde praticamente me traduz toda a igreja como um todo, um percurso lindíssimo. Uma das mais belas imagens que nós podemos ter em mente é a imagem do Pai misericordioso. É onde o Pai aguarda o Filho e quando ele longe ainda, o Pai vai ao seu encontro. Ele não quer nem saber o que o Filho fez ou deixou de fazer.
Ele quer abraçar e quer nos ter dentro do seu coração, quer nos resgatar de novo. Essa é a imagem maravilhosa que Jesus está nos aguardando no nosso retorno à vida eterna. Então, meus caríssimos, a imagem, num primeiro momento, é um tema conturbado, porque muitos não sabem, às vezes, como fazer e alegam que nós, católicos, estamos adorando imagem. Muito pelo contrário. Aqui está uma imagem a qual nós veneramos e ela traz para nós o sentido de ser igreja, o sentido de união. Esse é o propósito de nós estarmos aqui falando sobre a imagem. Você tem imagens lindíssimas no seu coração, que te traz memórias lindas. Esse é o porquê de nós estarmos falando sobre imagem hoje, sem controvérsia, sem querer, muito pelo contrário, é conhecer a riqueza da nossa igreja. E nesse momento a gente agradece a esse Deus e a nossa igreja por nós termos mosaicos lindíssimos, pinturas belíssimas que nos retrata em especial ao Deus Criador, a um Deus que tudo cria e cria para cada um de nós. Que permaneçamos com essa imagem linda de Nossa Senhora, que abre o seu sacrário vivo para trazer a esse mundo o Deus de infinita bondade. E para nós que aqui continuamos o nosso percurso, que esse Deus de infinita bondade nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.